Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Nicolas Gerardi. Esse é meu canal, aqui eu falo sobre Bitcoin, estudos, eu conto também algumas experiências, histórias da minha vida para você, que eu acredito que sejam interessantes. E o vídeo de hoje eu quero estar dedicando ele para responder um comentário que um inscrito aqui do canal fez, tá? Então, o vídeo que eu falei sobre você comprar Bitcoin, uh, o Rabugento FX comentou: vocês já estão para trás, a oportunidade foi antes de 2012. De agora em diante, só vão perder tempo e se estressar para ter lucros irrelevantes durante meses. Isso se não saírem no 0 a 0 prejuízo. Estudem mercado financeiro, o dinheiro está no Forex e nos índices futuros americanos. No trade já dá para lucrar em meia hora o que um entusiasta de Bitcoin lucra em um ano sendo hodler. Esse vídeo aqui vai ser para comentar isso e também para desmentir algumas coisas que ele comentou aqui, tá? Então, assim como ele falou que em 4 anos valorizou 62%, primeira coisa, basicamente, você consegue sim fazer dinheiro fazendo trading, day trading, fazendo opções com Bitcoin de futuros, fazendo alavancagem em ações de empresas tanto na Nasdaq como agora com a Melius, que eu comentei em um desses vídeos, que também está fazendo tesouraria em Bitcoin. Então dá sim para ganhar dinheiro, tá? Não estou falando que não dá para ganhar dinheiro. O meu ponto é, apenas o fato de você comprar o salário que você sobra no mês e não se ter que se preocupar já é libertador para muita gente. Você não tem que dedicar tempo. Até porque a maior parte do pessoal não tem tempo, não vai ter a liberdade durante o dia de poder estar vendo o gráfico o dia inteiro, tá fazendo negociação, day trading e ter que se preocupar com isso. 95% das pessoas não vão ter esse tempo. Isso é um fato, não é realidade para as pessoas. Então, só o fato de você juntar até 50, 100 reais por mês, comprar, você já está basicamente garantido para o seu futuro. Você vai ter um futuro muito melhor do que você não está investido em Bitcoin, tá? E um gráfico que eu acho interessante pegar aqui para mostrar, que eu lembro do Reddit, né? Que esse é um gráfico padrão do comportamento humano no lançamento de qualquer tecnologia disruptiva, né? Então tem as pessoas que são inovadoras, as que adotam numa fase cedo, a maioria que está cedo na adoção, a maioria que está tarde na adoção e aqueles que são retardatários, tá? Então, respondendo o comentário do Rabugento FX, falando que o tempo já passou, cara, o pessoal de que comprou Bitcoin de 2015, 2016 para trás, eles estavam nessa fase aqui, dos inovadores. Se a gente for pegar mais ou menos na fase que nós estamos no mercado, a gente ainda está aqui na adoção muito cedo. Então, o Bitcoin ainda tem uma adoção mundial completa para ser implementada no mercado mundial completo, tá? Até porque, se você pega gráficos, Michael Saylor comprando pela Strategy bilhões de bitcoins, bilhões de dólares em Bitcoin, na verdade, cada vez mais empresas querendo ir atrás de bitcoins. Agora até um banco russo lançou uma proposta de fazer um link com títulos do governo para investidores russos linkados com Bitcoin, em que ele basicamente vai estar atrelado à variação cambial do dólar e a variação cambial entre o dólar e o rublo, que é a moeda russa, tá? Então, essa aqui é uma matéria muito interessante, isso é bem novo, é bem recente, saiu hoje, dia 2 de junho de 2025. Então, você vai vendo que o mercado vai indo cada vez mais atrás de Bitcoin. Não só empresas, governos querendo fazer a reserva estratégica. A própria companhia do Trump anunciou compra de 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin também. E você comparar o preço do Bitcoin, está muito barato pelo preço, pela demanda que ele está. Como a oferta é fixa do Bitcoin e a demanda vem crescendo cada vez mais, a previsão é de que o preço vai subir exponencialmente, ao infinito, daqui a alguns anos, tá? Outro ponto também que ele falou que em 4 anos ele valorizou 62%,
Na verdade, isso é mentira, tá? Se você pegar de 5 anos pra cá, obviamente vai faltar um ano aí, mas ele cresceu quase 1000%. Eu acho que é um pouquinho a mais do que os 62% que o nosso amigo falou aqui, desde o último ciclo do halving, tá? Então, se você pegar desde um ano, para quem comprou entre junho até maio, até julho, na verdade, que caiu um pouco o preço do Bitcoin, teve uma valorização de 55%, tá? Se você tivesse só comprado, sem ter feito qualquer operação de compra e venda, de futuro, de alavancagem, você já estaria positivo 60% na carteira, tá? Se isso para você não tá bom. E olha que tem gente colocando o patrimônio inteiro, teria 55% do seu patrimônio a mais, basicamente, né? É quase dobrar praticamente, né? Então, se isso para você tá ruim, não sei o que pode ser bom para você, tá? Se você for comparar isso com algumas ações da Bovespa, da ação brasileira, de algumas empresas, eles não valorizam isso nunca. Então, em ciclos de alta do Bitcoin, e chega em um mês, alguns meses, até no ano, já bateu, já cresceu em porcentagem mais do que a SP500, a Dow Jones, cresceu desde quando ela foi criada, tá? Então, é algo assim, se vê isso aqui, tá? Então, você pegar o preço do Bitcoin, por exemplo, pegar do gráfico de arco-íris, né, que é um bom índice de preços para você saber quando que é um tempo bom para comprar ou para vender, tá? Então, se você pegar desde o vermelho, que é falando para você basicamente vender, que o preço está no topo, chegou no vermelho de fato pouquíssimas vezes. Então, a maior parte do tempo estava muito barato, um tempo para você acumular Bitcoin, acumular um patrimônio de certa forma e lucrar com isso, sem fazer estratégia nenhuma. Eu estou falando só de você segurar, você comprar e não fazer nada. Você segurar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, tá? E até hoje, mesmo que o preço chega a basicamente $100.000, ainda tá barato, segundo o gráfico. Tá barato, poderia estar explodindo o gráfico. Até se você pegar outros gráficos do Stock to FOMO, que é basicamente uma progressão em S do Bitcoin, tá? Stock to Flow, perdão. O Bitcoin ainda tem uma adoção gigantesca, global, para acontecer. E o preço, obviamente, tende a crescer ao infinito. E fazendo até outra citação, você fazer algumas outras operações é arriscado. Não é todo mundo que vai ter esse tempo para ficar observando o gráfico, ficar olhando o gráfico o dia inteiro, fazer comparação com certos atributos do Bitcoin. Obviamente, tem muitas análises que você pode fazer. Não estou falando que não dá para ganhar dinheiro. Dá sim. Tem muita gente que ganha e consegue multiplicar seu patrimônio. Mas é arriscado. Não é todo mundo que tem esse tempo de fazer essas análises, tomar esse tempo para fazer essas alavancagens, essas operações de forma segura. Você não tem que fazer com todo o seu patrimônio. Você tem que fazer com uma parte que você tem uma segurança de perder, que você tem certa segurança no risco, tá? Porque existem milhares de pessoas que já foram liquidadas, totalmente tentando fazer operações, que não tinham domínio por completo, tá? E até no próprio livro Bitcoin Red Pill, quem conhece, quem já leu, do Renato 38 da Launchrum, ele diz, aqui, deixa eu até pegar na página 16, que você fazer operações, shitcoins, ICOs, são scams aqui. Basicamente para tomar os seus satoshis. Então, altcoins já foram muito populares. Em ciclos anteriores, qualquer altcoin que você colocasse um certo dinheiro, você teria um desempenho superior a qualquer bolsa de valores no mundo inteiro. Mas esse já não é a proposta mais das altcoins. Até porque existe muito esquema de rug and pull, como aconteceu na moeda do Trump, na moeda da Melania, que lançou da mulher dele. Então, é basicamente descarado. Vou mostrar aqui no livro, para quem não conhece. As propostas das altcoins seriam como se fossem camadas diferenciadas ao Bitcoin, para trazer uma
adaptabilidade melhor para ele, mas isso já não é mais necessário. Existe camada da Lightning, existe camada da Liquid, então já não é mais necessário isso para o Bitcoin. E se você, falando de novo sobre o gráfico de arco-íris, se você pegar de novo, o preço está barato. Então, cara, não tem por que você não entrar, sequer que seja com uma parte do seu patrimônio, para segurar daqui a um tempo, tá? Não faz sentido você não estar alocado, pelo menos que seja uma parte, porque como eu mostrei no gráfico, tá? Cara, quando você pensar em ter uma parte, pensar em se alocar, cara, já vai estar aqui para cá. Você já vai ter passado, o preço já vai estar mais de $1 milhão, tá? Tem a frase que fala que quando o seu gestor de banco, eu já devo ter falado isso, mas enfim, quando o seu gestor de banco falar que talvez seja uma boa ideia comprar Bitcoin, ele já vai estar valendo mais de $1 milhão, tá? Então, só falando dessa questão de você fazer trade e tudo mais, você consegue ganhar dinheiro, de fato. Mas é muito arriscado para quem não tem tempo de fazer isso, não tem um tempo necessário que é necessário para estudar o mercado, fazer análise gráfica, enfim. Então, cara, assim, na minha visão não faz sentido você pelo menos não estar alocado uma parte. Então, pensa da seguinte forma, você comprando, alocando 10% do seu patrimônio, que já é muito pouco, e segurando daqui 10 anos, esse 10% já pode virar 50%. Claro, se você fazer uma medida comparativa. Então, não tem basicamente por que você não tá alocado, cara. É basicamente você comprar e segurar. Você não tem que se preocupar em fazer alavancagem, fazer qualquer tipo de operação. Eu já falei isso dezenas de vezes só nesse vídeo. Só comprar e segurar. Que daqui 10 anos, 15 anos, você vai se agradecer a si próprio, tá? E outra, você tem que se responsabilizar pelos seus próprios erros e pelos seus próprios acertos. Se você perde dinheiro porque você ouviu algum cara falando de shitcoin, falando de alguma operação milagrosa, cara, a culpa é sua de ter entrado nisso, de ter perdido dinheiro. Porque eu vejo muita gente que às vezes perdeu dinheiro por conta de alguma operação que fez, algum cara que ouviu que na verdade podia ser um golpe, enfim. E cara, falar, ah não, mas não foi culpa minha, cara, a culpa é totalmente sua. Você tem que se responsabilizar pelos seus atos, pelas operações que você faz, pelo seu próprio dinheiro. E quando você entende que a responsabilidade é totalmente sua, isso te liberta, porque você entende que você já não depende mais de banco, de corretora, você depende só de si mesmo, da sua capacidade de operar e de se responsabilizar pelos seus atos. Porque se você não se responsabiliza pelos seus próprios atos, não tem como você pensar em ter prosperidade daqui a um tempo. Você pensar no futuro da sua família, no seu futuro, tá? Então, minha mensagem para finalizar o vídeo é compre Bitcoin, obviamente, e se responsabilize pelos seus atos, tá? Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí na descrição, nos comentários do YouTube. Ou se você quiser ajudar o canal, manda alguns satoshis lá no Esquiarata. O mínimo é de 21 Bitcoin. 21 Bitcoins não, quem me dera, né? 21 satoshis, manda lá a pergunta. Eu vou estar respondendo, provavelmente posso responder aqui em vídeo ou fazer algum vídeo sobre o tópico, tá? Então, se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário aí também que vai me ajudar e te vejo no próximo vídeo.